Oi, Oi, mamães, tudo bem? O nosso tema de hoje desse vídeo, nós vamos falar algumas coisas que ninguém te conta na maternidade, tá? Então a gente listou algumas coisas aqui que ninguém nunca nos contou e que faz parte do nosso cotidiano, do nosso dia a dia, e eu tenho certeza que vocês aí vão se identificar também. São coisas que você vai descobrir, acho que vocês já descobriram, e outras coisas que você vai descobrir ao longo dessa maternidade, assim, logo nos primeiros momentos. Vamos lá. Que sair da maternidade e encarar o mundo aqui fora pode ser assustador. Na maternidade, meninas, é tudo lindo. As pessoas vão te visitar, o seu bebê tá lá. Na maternidade o bebê nem chora. Alice, chorava na maternidade? Eu chorava. Então a Brenda Alice chorava na maternidade. Então a Brenda não, ela não chorava, então eu nem sabia qual era o choro dela, ela já mamava super bem, tava tudo lindo. Depois a gente pode até estar falando em outro vídeo, mas assim, na maternidade pra mim já foi assustador, mas depois eu conto, a gente vai falar no nosso próximo vídeo sobre neuras, vocês acompanhem que a gente vai estar falando sobre isso, vou contar sobre isso, mas que realmente é muito assustador, porque você saiu assim, já na vinda da maternidade pra casa você já fica com medo de bater o carro, de assaltar, de levarem o carro e beber lá, tipo, quietinho, então já começa assustador do estacionamento pra fora. Exatamente. Que nunca nos sentiremos tão inseguras na vida. É muita insegurança, você tem muita insegurança, você se sente insegura de como cuidar, de como pegar, em relação ao seu próprio filho mesmo, você fica muito... É mãe de primeira viagem, então você fica muito insegura com aquele bebê, com aquele sentimento assim, meu Deus, eu tô fazendo certo, tá certo o jeito que eu tô pegando, o jeito que eu tô segurando, o jeito que eu tô amamentando, o jeito que eu faço dormir, tudo te dá insegurança. Tudo, completamente. Que vamos chorar muito nos primeiros dias. Muito, nos primeiros, nos últimos, pra sempre. Nos quartos. A gente vai chorar sempre. Né, mãe? Chora demais, né? A gente chora de felicidade, a gente chora de cansaço, a gente chora... Acho que a gente começa a chorar desde a gravidez. Na gravidez. E aí você chora e tipo, por que tá chorando? Aí o marido pergunta, por que tá chorando? Eu não sei, mas eu tô chorando, eu quero chorar. É uma necessidade de chorar. É verdade. Que vamos perder o controle. Completamente. Completamente. A gente surta muitas vezes, várias vezes no dia, e a gente perde o controle mesmo se você, assim, que ainda está gestante, que acha que você está descontrolada na gravidez, perdendo o controle gestante, você não viu nada que tá por vir. Como você perde o controle mesmo, assim, é uma bomba. Sim. Que a nossa casa virou um caos completo. Se você tinha sua casa arrumadinha, tudo organizadinho, minha amiga, pode esquecer que isso não vai mais acontecer. E assim, nos primeiros dias para sair de casa com a Brenda, meu Deus, parecia que tinha passado um furacão na minha casa. Não tinha um cômodo da casa que não estava totalmente bagunçado. É um caos completo. Não, e assim, a Alice ainda é bebê, então não tem aquele caos de brinquedo, de coisas espalhadas. Mas eu já acho uma bagunça, porque assim, a questão da troca de fraldas, por exemplo. Gente, as visitas vão em casa, eu já achei fralda em cima da geladeira. Tipo, eu olhei a fralda em cima da geladeira, tipo, não, a visita não pode ver isso. Era fralda de xixi, mas mesmo assim, tá lá a fralda em cima da... Então assim, começa a ficar um caos, porque você não tem tempo pra nada. As fraldas ficam jogadas, a casa fica bagunçada, é tudo muito um caos. E assim, e quem tem, assim, é muito bitolada, assim, na arrumação da casa e tal... Se você não tiver a mãe empregada, né? Não, e também assim, eu acho que você tem que desencanar, tipo, olhar e falar assim, ó, tá bagunçado? Tá. A hora que der, a hora que essa criança resolver dormir, a hora que der, eu tiro a bagunça. Porque senão você vai ficar maluca. Não tem condições. Que vamos pagar a língua. Não, esse de vamos pagar a língua... Eu já paguei a língua, assim, isso porque ainda não tem, a Alice não tem as manias dela, mas eu já paguei a língua, por exemplo, com esse lance do bebê dormir na cama. Porque eu falava assim, imagina, o bebê não pode dormir na cama. A Alice, eu falava com uma amiga minha, a Alice nunca vai dormir na cama, nunca. Embora ela não passe a noite com a gente na cama. Mas assim, eu já acho que eu pago a língua, porque eu era tão contra o bebê deitar na cama com o pai e com a mãe, assim, de pegar mania, ou mesmo assim, do bebê muito frágil, pai e a mãe rolar em cima da criança, machucar e tal. Mas assim, só o fato da Alice já ficar 2 horinhas lá comigo da manhã, eu olho e falo assim, eu tô começando a pagar a língua com essa menina aqui, então imagina depois, né?
eu pago a língua também, assim, acho que agora eu não vou lembrar uma coisa específica, assim, mas com certeza eu pago a língua de ter falado, ai, minha filha não vai fazer isso. Ah, não, lembrei uma coisa. Eu não gosto de palhaço, a gente não gosta de palhaço. E eu sempre disse, minha filha nunca vai assistir Patati Patatá, porque eu odeio palhaço, porque esses palhaços são chatos e tal. E ela passou um tempo, assim, agora ela meio que deu uma desencanada. Mas ela gosta muito de Patati Patatá. Então, só, sim, um exemplo de alguma coisa que eu paguei a língua. Mas eu acho que mãe vive pra pagar a língua. Isso, eu falo, ser mãe é pagar a língua, não adianta. Tudo que você diz que o seu filho não vai fazer, que você não vai fazer, você vai fazer sim. Que vamos passar o dia de pijama. Gente, comprem vários. Comprem. Tenho muitos pijamas. Porque assim, os pijamas da maternidade, os pijamas que você tinha, você vai usar os pijamas o tempo inteiro. Você fica muito. Você esquece, né? Você esquece que você tá de pijama. Você esquece. Você esquece. As visitas chegam na sua casa e você tá de pijama. A visita chega, sai, vai embora e tá lá você com pijama. Então você vai passar muito tempo de pijama. Às vezes eu lembrava que eu tava de pijama quando eu ia tomar banho e eu ia pegar o pijama pra pôr e eu já tava com ele. Então a gente vive de pijama porque, e assim, e não, claro, a gente tá em casa, tem que ficar à vontade, mas gente, não dá tempo, não dá tempo de trocar o pijama. Assim, eu acho engraçado que o que eu gostei foi porque na maternidade você tem que levar aquelas camisolas de maternidade que você leva. Você acaba nem usando tudo, você usa tipo 2 camisolas, mas todas aquelas camisolas que você não usou na maternidade você vai usar ao longo da vida em casa. Com certeza. Da vida não, né? Não sei, né? Será que é ao longo da vida? Acho não, que não, olha, né? Não, as camisolas de maternidade eu não uso mais, mas assim, quando eu não estou trabalhando, às vezes eu tiro o pijama depois de algumas horas. E a Brenda já tem mais de 1 ano. Que vamos ficar quase carecas. Isso eu posso dizer, a Pri ainda não, mas eu já falei. Já contou. Eu já contei que ela pode ficar careca. Tenho muito cabelo, como né? uma boa amiga, eu já avisei. Ela já me precaviu, eu falo, nossa, mas eu tenho tanto cabelo, mas vamos ver. Então, a minha irmã me falava, Cintia, olha, quando chegar depois dos 3 meses, assim, o cabelo começa a cair, tal, né, por causa da amamentação, mas é normal e tal. Mas, gente, ela não podia falar assim pra mim, começa a cair. Ela tinha que ter falado assim, Cíntia, você vai ficar careca. Porque foi isso que aconteceu comigo, gente. Eu também falava, eu tenho muito cabelo, não pode cair. Então, na hora que começou a cair, ok. Não, no começo, assim, eu não tava tão desesperada. Só que, assim, em vez de cair atrás, onde faz volume, dos lados, não. Ele caiu na frente. E eu fiquei calva, completamente calva. Eu não podia amarrar, assim, com rabo de cavalo, ficava horrível. Meu cabelo vinha até aqui, caiu muito aqui na frente. E eu fiquei desesperada. Eu queria tomar remédio pra voltar a crescer o cabelo e tudo, mas assim... Depois para. Não, não, calma. É só quase calva, né? Só quase careca, mas assim, cai bastante, gente. E assim, quem tem pouco cabelo, acho que precisa ter um pouco mais de cuidado. Quem tem um cabelo, compra uma peruca. Mas tem que tomar assim, cuidado. Mas cai mesmo, cai bastante. E eu, sim, sei de pessoas que tomaram até remédio, tal, pra dar uma parada, quem tem pouco cabelo, mas não foi o meu caso, e depois cresce e para também, uma hora para de cair. Eu não lembro quando parou de cair, mas parou. Bom, outra coisa é que a nossa memória vai pro beleléu. Eu até tinha pensado em uma coisa pra falar sobre isso, mas esqueci. E eu acho que começa na gravidez, a gente já perde a memória muito. Sei lá, se é porque tá formando uma outra criança dentro da gente, e aí a gente... Ah, não sei. Já esqueci também. Bom, sobre isso eu não sei. Mas... Sobre isso a gente já esqueceu. Já esqueci o que eu ia falar. Vou passar pro próximo. Notícias tristes de criança têm o poder de acabar com a gente. Como é triste, qualquer notícia, qualquer coisa de criança, a gente fica muito mal, muito mal. Antes da maternidade, a gente já fica mal, triste, por uma situação, qualquer coisa que aconteça. Mas assim, quando você vê uma criança doente, e gente, criança que é deixada na lata do lixo, essas coisas que... Nossa, essas coisas chocantes, crianças que apanham dos pais, maltratadas. Assim, eu não consigo ver. E não gosto nem que me contem. Às vezes o André chega e fala assim, Fia, você viu uma reportagem? Aí eu falo, não, eu não vi e eu não quero que me conte o que aconteceu. Até filme, né? Filme com crianças. Mexe demais, eu choro, depois eu não consigo dormir, eu fico pensando, assim, imaginando que eu teria medo de morrer e não ver os meus filhos crescerem. Com certeza, gente.
Eu, na verdade, assim, eu já fico com medo, quando eu tô com qualquer doencinha, com uma dor de cabeça, assim, eu já fico, ai meu Deus, eu não posso ficar com dor de cabeça, porque eu preciso cuidar da Brenda, né, tal, eu preciso ficar bem, não posso ficar doente. Mas, assim, esse negócio de morrer e não ver os filhos crescerem, eu acho que deve atormentar toda mãe. Porque é um negócio assim, é assustador. E se eu ficar pensando, assim, às vezes se eu falar sobre o assunto, eu até choro. Eu lembro que eu falava já cheguei a falar pro André, se eu morresse, eu queria que a minha irmã cuidasse dela. Eu queria que a minha irmã ficasse com ela, assim, porque minha mãe, né, já é de idade, então minha mãe também vai morrer logo. E aí a minha irmã tem mais tempo de vida que minha mãe. Não assistência, dona Fátima. Mas eu queria que ela ficasse com a minha irmã, porque sim, ela é a pessoa que eu confio, né, que eu mais confio, que eu sei que vai cuidar dela, né, com todo o amor e tal. E tá vendo como é coisas que toda mãe sente? Porque eu também pensei a mesma coisa. Que se eu viesse a morrer, assim, ó, se eu falecer, é a minha irmã que tem que cuidar, porque é a tia, tipo, ela é minha irmã, então é irmã, sangue, né? Então você se sente um pouco mais segura, mas você fica com muito medo, é assustador essa ideia da gente não ver, porque assim, eu olho hoje o bebê, eu penso, como ela vai ser? A gente já sonha, né? Como ela vai ser, como que vai ser a vozinha dela, como ela vai ser na escola, o que ela vai querer ser, qual a profissão. E eu já penso lá na frente, como ela vai, quando ela casar, noiva. Então assim, você pensa, não vou acompanhar tudo isso, então você fica morrendo de medo. Não é legal pensar nisso. Não é legal. E eu também, às vezes eu fico pensando, assim, dela sofrer por não ter mãe, sabe? Assim, dela tá na escolinha e não ter mãe. Ai, eu acho que eu vou chorar, não vou falar mais sobre isso. Então, vai próximo. Então, outro tema. A cinta. A cinta não vai caber. Por que mandam levar a cinta pra maternidade? Não sei. A cinta não cabe. Gente, não a cinta não cabe. A não ser que você compre, tipo, um número 5 vezes maior, que o seu é ok. Pra sua autoestima, ai, a cinta coube. Mas assim, ó, a cinta real que você precisa usar, ela não cabe. Não cabe. E ninguém também te conta que... Esqueci. Ai, ainda bem que vai cortar. Ah, não, eu ia falar uma outra coisa da cinta. O que é isso? Seu marido vai sofrer pra colocar a cinta? Ah, é verdade. E ninguém também te conta que você não consegue colocar a cinta sozinho, que você precisa do seu marido pra subir a cinta e pra fechar a cinta. Então, assim, ó, se você quiser levar pra maternidade, ok, mas talvez ela não vai entrar em você. Uma outra coisa... Assim, né? E o marido faz cara que não vai entrar em você. Ele olha a cinta, ele olha pra você, ele olha a cinta, ele olha pra você, e aí... Ele fala, muito difícil. Eu acho que não entra. Uma outra coisa, na verdade, assim, esse até me contaram, mas eu esqueci. Esqueceu? Não, eu esqueci tá. na época, e eu acabei sofrendo um pouco isso, não sei se isso passou por você. De que, primeiro assim, a sua barriga murcha, não é que ela diminui, ela murcha, ela fica um negócio mole. Me falaram até que ia ficar mole, mas que fica escura. Ah, a minha não ficou. A sua não ficou? A minha ficou escura. E nem a listra, você teve? Não, a listra eu não tive, não. Mas a minha barriga ficou um pouco assim, não ficou muito escura, mas ficou um pouco mais escura que a minha pele. Então eu olhava assim, uma coisa mole e escura. Eu falava, gente, peraí, eu vou ter essa parte do corpo agora escura. Mas depois some, tá, gente? Fica um tempinho escuro, mas some. Ah, a minha ficou. Outra coisa. A quarentena. Ai, não. A quarentena, que não deveria se chamar quarentena, porque ela não dura só 40 dias. Não necessariamente. Não necessariamente. Eu acho que ela só tem o nome quarentena, mas cada um faz a quarentena um tanto de essa meses, representa anos. Os meses. Meses, anos que precisar, porque é bem mais que isso. Bem mais. E que mais? Coisas que não nos contam. Eu acho que a Brendinha tá subindo. Vou apresentar ela pra vocês. Filha, vem ver mamãe. Vem mamãe. Vem cá, filhinha. Vem mamãe. Vem, neném. Vem cá com a mamãe. Ai, coração. Ai, delícia da mamãe. Achou. Olha aqui pra câmera. Manda um beijo aqui pra todo mundo. Aqui, ó. Fala, oi, gente. Ó, de bico. Fala assim, ó. Oi, gente. Você vai brincar? Essa é a Brenda, gente. Eu acho que é isso, né? Esse é o vídeo de hoje. E assim,
Claro, tem muitas outras coisas que Você acha sua mamãe? não nos contar, que ninguém te conta, e a gente vai Ao longo das das experiências, a gente vai compartilhando e dividindo com vocês. E aí vocês também podem comentar aquilo que aconteceu com vocês. Ninguém te contou. Comenta Não, e aí. tem outras coisas assim, ó. Outra coisa que eu lembrei. Ninguém te conta. Não quer descer? Onde você quer ir? Vem cá, filha, com a mamãe. Ninguém te conta que o bebê faz birra, se joga no chão. E não, na verdade te contam aí. Você olha as pessoas fazendo isso. É quando você vai pagar a língua. Você vai falar assim, é o filho daquela mulher que tá ali. Mulher, não sabe minha educação. não vai fazer isso. Imagina, o meu bebê vai ficar quietinho. Vocês viram a Alice. Teve um vídeo que eu tive que ficar com a Alice ali, ó, balançando, porque ela não parava. Pagando a língua. Mas então é isso, gente. Se vocês gostaram, não esqueçam de dar uma curtidinha aí, se inscrever no nosso canal, comentar e... Se tiver também, compartilhe com a gente alguma coisa que ninguém te contou e você passou na... Ah, lembrei, viu? Lembrei o que eu ia falar também, outra questão que ninguém te conta. Você tá tão habituada a amamentar, e hoje mesmo a gente conversava com uma outra amiga nossa sobre isso, que você esquece, gente, de guardar o peito. É verdade, você esquece. Porque você fica ali, você mama e você dá de mamar pro bebê e aí é muito rotina, tipo automático, foi tal, foi o bebê pra mamar. Vai lá e coloca o bebê pra mamar. E você esquece, aí você tá andando. Já ouvi gente que foi atender assim o carteiro e tá lá com um sutiã de amamentação aberto. Então, ninguém te conta os micos que você vai pagar. A gente depois pode até fazer um vídeo sobre micos também, né? E aí, assim, vocês também podem dar sugestões de coisas que vocês querem que de repente a gente comente, né? Algum tema que vocês acham que, ó, Que é legal. fala pra gente tal tema, o que vocês fizeram, o que aconteceu com vocês sobre este tema e a gente vai fazer o vídeo sim, tá bom? Beijos, fiquem com Deus. Beijos. E até mais. Tchau, mamães.